vamos relembrar o que nós estudamos, né, sobre o nosso país, que ele está localizado na América do Sul, né, que é o tema, o qual nós estudamos o Brasil e a América do Sul. Então vamos aqui para o mapa relembrar o que nós estudamos. Então nós sabemos que o Brasil, ele se localiza na América do Sul. E a maioria dos países que compõem a América do Sul faz fronteiras com o Brasil. E esses países, eles são nossos vizinhos. Então, nós vamos observar aqui no mapa, acompanha aí com a tia, observe aqui. Vocês também podem estar acompanhando aí no livro de vocês, na página 27, onde está mostrando o mapa do Brasil e os países que faz fronteira com o nosso, ou seja, com o Brasil. Então, vamos aqui no mapa localizar onde é que fica cada um desses países. Então, observe aqui comigo. Então, aqui nós temos Guiana Francesa. Observe aqui, criança, onde está localizada, nesse país, Guiana Francesa. Temos aqui Suriname, que é outro país também da América do Sul. Temos aqui a Guiana, onde todos eles são vizinhos do Brasil. A Venezuela, observe aí no mapa aí de vocês da página 27. Temos aqui a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e também o Uruguai. Então, esses aqui são os países que fazem fronteira com o Brasil. Mas tem dois países que eles também fazem parte da América do Sul, mas eles não são vizinhos do Brasil, ou seja, ele não faz fronteira com o Brasil. Quais são esses dois países? Ele não vai aparecer aqui nesse mapa, mas você pode observar aí no mapa aí do livro de vocês. São dois países, o Chile e o Equador. Esses dois países, eles não fazem fronteiras com o Brasil, ou seja, não são vizinhos do Brasil. Então, esses aqui são esses países, né, que fazem fronteira. Como você pode observar, né, aqui no mapa qual eu já mostrei. Aí temos aqui o Brasil político, que cada lugar do planeta tem seu aspecto geopolítico. E o que é aspecto geopolítico? Vamos relembrar aqui, crianças. É aquele que é estudado por meio de quê? De divisões do planeta. E essas divisões podem ser em países, estados e também capitais, cidades e entre outros. E essa divisão, ela facilita o quê? A localização dos lugares, né? Então, essa divisão ela foi feita, né, em cidades, em estados e países para facilitar a localização dos lugares. Porque se não fosse essa divisão, por exemplo, aqui ó, em estados, ficava difícil, né, você encontrar um determinado lugar. Então, esse aspecto geopolítico é aquele que é estudado por meio de divisões do planeta. Nós temos o mapa mundi, onde ele vai mostrar todos os continentes, né, e todos os lugares da Terra. E aí foi dividido nesses continentes para facilitar a localização, né, dos lugares. E aqui o nosso país, como eu já falei, ele faz parte da América do Sul. Nós temos 3 Américas, foi dividido em 3 Américas, continente americano, o qual temos América do Norte, América Central e América do Sul, o qual o nosso país, né, faz parte, ou seja, da América do Sul. E na consulta cartográfica, né, é importante sabermos que o mapa se refere, aqui o mapa se refere se é físico, político ou ainda se aborda outros assuntos. Então, essa consulta cartográfica, porque nós vamos ter os mapas, né, temáticos, ou seja, aqueles que têm temas diferentes. No caso, aí nós podemos ver os mapas físicos, né, que vai retratar principalmente da questão da hidrografia, o mapa da vegetação, que vai relatar a questão da vegetação, e tem também o político, que são as divisões
estados e também em regiões. Então, acompanhando as legendas, é fácil entender a cartografia, as características dos mapas. Ou seja, todo mapa, né, ele vai ter o quê? Sua legenda, para facilitar a nossa identificação. O mapa político ele é utilizado para quê? Para estudar principalmente a localização dos principais países, estados, cidades, rotas e também fronteiras. Então, para isso que vai servir o mapa político, para estudar principalmente a localização, tanto das cidades como dos estados, né? Das rotas e também das fronteiras. Então, ele vai sempre apresentar uma legenda, né, que são cores, em cores ou em símbolos, para identificar a localização de um determinado lugar. Então, no mapa do Brasil, você encontra toda a divisão política do país, que são o quê? Os estados, capitais, países que fazem fronteira com o Brasil, a distância em quilômetro, além de quê? De oceanos, meridianos e também paralelos. Sempre você vai encontrar, né, essa questão da divisão política, que ela vai apresentar o quê? Os estados, as capitais, né, e os países que fazem fronteiras, o qual a gente já falou aqui. Então, aqui no mapa do Brasil está representando o quê? Cada corzinha dessa daqui vai representar um estado. Então, aqui nós temos o Brasil, né, ele tem 26 estados e um distrito federal, né, o qual nós já estudamos. Então, ele é o maior da América do Sul, né, e ele tem o quê? 26 estados e um distrito federal, que é o quê? A nossa capital, ou seja, Brasília. E também, no mapa político vai apresentar o quê? A distância, né, em quilômetro em relação aos outros países, além de que dos oceanos. Aqui nós temos aqui o oceano, né, o Oceano Atlântico. O nosso país ele é banhado pelo Oceano Atlântico. E aqui nós vamos ter desse outro lado, né, o Oceano Pacífico. E também os meridianos e os paralelos. Aqui nós vamos ver essas linhas imaginárias, que são o quê? Os paralelos. E aqui vamos ter os meridianos. Sempre no mapa político vai apresentar, né, os meridianos e também os paralelos. Então, nosso país, como eu já falei, ele é o maior em extensão de terra, né, da América do Sul, e está politicamente dividido em estados, Distrito Federal e também os municípios, o qual a gente viu aqui. Então, eu já falei que, de acordo com essa divisão política, que existe o quê? 26 estados e um Distrito Federal. O nome oficial do nosso país é o quê? República Federativa do Brasil. E podemos apresentar, né, o nome de cada estado por uma sigla, ao qual também nós já estudamos. Aqui nós temos, por exemplo, ó, aqui tem todas as siglas. Aqui nós temos nosso estado, ele é representado pela sigla MA, né? Isso significa Maranhão. Aí temos aqui, ó, Pará, representado pela sigla PA, e assim por diante, ó. Aqui nós temos Mato Grosso, MT, e assim todos os estados eles vão ser representados por uma sigla de 2 letras. E cada unidade né, cada estado, cada estado é uma unidade federativa. Aí temos aí a capital do Brasil, qual já falei, né, que é Brasília, e fica no Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro, né? Aqui que fica a sede, né, do governo brasileiro, aonde aqui vai ficar o quê? O presidente e todos os seus secretariados. Aí temos aqui Fernando de Noronha. Aqui, ó, essa partezinha bem aqui que tá mostrando, aqui nós temos Fernando de Noronha, que Fernando de Noronha é uma ilha, né? Ou seja, é um arquipélago, que é o conjunto de ilhas, e ele fica localizado no Oceano Atlântico. Aqui, ó, no Oceano Atlântico. Ele fica localizado no Oceano Atlântico e pertence ao estado, né, de Pernambuco, qual também nós já estudamos. E cada estado ele é dividido em quê? Em município. Então, essas letrinhas aqui, o qual a gente observa, ó, são municípios. Então, cada estado é dividido em município. Então, eu até citei na aula passada que nós temos o Maranhão,
né, nós temos o nosso município, Lago da Pedra, que pertence a essa unidade federativa, ou seja, ao estado do Maranhão. Então, é dividido em municípios. Então, devido, né, à sua grande extensão e à diversidade cultural do relevo, do clima e vegetação, e entre outros, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dividiu em quê? Em 5 regiões. Como você pode perceber no mapa abaixo, aí no livro de vocês. Então, veja o que diz a legenda. Então, só relembrando aqui, então nós estudamos aqui a questão das regiões, né, que o Brasil é dividido em 5 regiões. Então, aí está mostrando qual nós temos aqui a legenda e temos aqui a região. Então, cada, né, corzinha dessa representa uma região. Então, aí nós temos a divisão política do Brasil, que aqui é a divisão em região. Então, eu apresentei aqui para vocês a divisão em estados e agora aqui temos a divisão em regiões. Então, nós temos aqui a primeira, região norte. Então, vocês podem estar observando aí novamente o nordeste, o sudeste, o centro-oeste e também o sul. Então, o nosso estado, Maranhão, como a gente já estudou, faz parte da região Nordeste. E a região Nordeste, ela é a maior em quantidade de estados. Então, são 9 estados que fazem parte da região Nordeste. E a segunda é a região Norte, que é composta por 7 estados. Então, aí nós sabemos que o Brasil ele tem, né, ele é dividido em 5 regiões. Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que vocês tenham compreendido mais sobre esse assunto. Então, vocês, né, qualquer dúvida, vocês podem estar, né, perguntando no meu PV. Então, vocês estudem, viu, para fazer uma boa avaliação. Então, fiquem todos com Deus, né? E até a próxima aula.